Ei, é possível que o Jurassic World não seja apenas uma fantasia. Os dinossauros podem realmente estar andando, nadando ou voando em algum lugar por aí, mas não na Terra. Alguns cientistas acham que pode haver planetas muito, muito distantes do Sistema Solar, onde vivem versões ligeiramente diferentes do Tiranossauro Rex e de outras espécies. Eles tiveram essa ideia com base no fato de que nosso planeta costumava ter níveis de oxigênio cerca de 30% mais altos do que os atuais. É por isso que formas de vida complexas e inteligentes, como os dinossauros, puderam se desenvolver em primeiro lugar. Eles também querem explorar os blocos de construção básicos que são a razão pela qual temos vida na Terra. Esses blocos são algo que conhecemos como aminoácidos, produzem proteínas, açúcares e material genético, como RNA e DNA. São consistentes e existem principalmente em uma forma ou orientação. Há duas maneiras de serem orientados, direita e esquerda. Isso significa que se espelham um no outro, assim como nossas mãos. É algo que chamamos de quiralidade. Para que a vida exista, as proteínas devem ter uma forma, o que significa que podem ser orientadas para a direita ou para a esquerda. Em nosso planeta, quase todos os seres vivos, desde os menores insetos até as baleias e os elefantes, possuem aminoácidos com orientação para a esquerda. Não sabemos exatamente por que as coisas são definidas dessa forma, mas há uma teoria de que isso se deve aos meteoritos que caíram na Terra há 4 bilhões de anos. Eles trouxeram tipos específicos de aminoácidos e alguns outros materiais orgânicos e, de alguma forma, estabeleceram o padrão que temos hoje. Talvez possamos usar telescópios especiais que criamos para procurar planetas, especialmente aqueles em que as condições são semelhantes às que existiam na Terra na época em que os dinossauros estavam por aqui. Nesse caso, seria melhor observá-los a uma distância segura, porque, considerando a aparência que podem ter, os pesquisadores dizem que essa pode ser uma escolha mais segura. Essa é uma ideia legal, mas ainda muito complicada. A história da vida em nosso planeta, especialmente a dos dinossauros, envolveu muitos eventos catastróficos e extinções em massa. Sempre há mais espaço para novas teorias sobre os dinossauros. Uma delas diz que o petróleo vem deles. Interessante, mas não é verdade. O petróleo se formou a partir de restos de animais marinhos e plantas de milhões de anos atrás. Isso foi muito antes do surgimento dos dinos. Pequenos organismos foram parar no fundo do mar. À medida que as bactérias decompunham os animais e as plantas, removiam a maior parte do oxigênio e alguns outros elementos. Isso deixou para trás apenas uma lama, que era composta principalmente de hidrogênio e carbono. Com o passar do tempo, esses restos foram cobertos por muitas camadas de lodo e areia. Quando a profundidade do sedimento aumentou para 3.000 metros ou até mais, o calor e a pressão transformaram os restos em gás natural e petróleo bruto. É possível que os dinossauros tenham vivido ou caído no mar e depois se transformado em petróleo da mesma maneira. Mas ninguém jamais encontrou petróleo bruto contendo seus esqueletos, portanto, essa é apenas uma teoria não comprovada. Depois, há a tese do dinossauro com penas, que ao contrário da anterior, parece ter mais base na realidade. Em 2010, os pesquisadores encontraram evidências de que, há 100 milhões de anos, havia uma espécie de dinossauro com penas. Outro grupo de cientistas afirmou que havia uma espécie diferente de 150 milhões de anos atrás, com sardas e penas marrom avermelhadas no topo da cabeça. Os padrões de cores provavelmente tinham seu propósito, talvez fosse uma forma de se comunicar com outros representantes de sua espécie ou de atrair parceiros. Porém, anos depois, os cientistas estudaram o Microraptor, também chamado de dinossauro com penas. Eles perceberam que provavelmente era mais parecido com um pássaro do que com um dinossauro. O ponto principal é como as aves substituem suas penas. As que voam precisam trocá-las em uma ordem específica, caso contrário, não conseguirão voar bem. E os fósseis do Microraptor mostraram que essa criatura mudou as dela em um padrão semelhante. Portanto, não há certeza sobre em qual categoria esse animal se enquadra. Os dinossauros que tinham penas perdiam muito de sua pele, pedaço por pedaço, como caspa. Ei, Bob, está parecendo um pouco escamoso aí. Precisa de um shampoo novo? Sim, eles não trocavam de pele como fazem os lagartos, como se tirassem um terno velho. Quando falamos de dinossauros, geralmente não os imaginamos como criaturas sociais, mas sim como seres isolados, semelhantes aos lagartos. Mas alguns pesquisadores descobriram uma coleção de garras de 80 milhões de anos no deserto de Gobi. Isso significa que havia colônias que protegiam seus ninhos e guardavam seus filhotes, como as aves. Os crocodilos também são conhecidos por fazerem isso.
Os pterossauros eram dinossauros voadores, enquanto os pelicossauros contavam com nadadeiras. Alguns estudos mostraram que essas duas espécies usavam suas cristas e velas ou nadadeiras exageradas para chegar a seus parceiros em potencial. No entanto, há muitas teorias sobre suas cristas e para que elas eram necessárias. Alguns especialistas acreditam que era assim que os dinos regulavam sua temperatura. Outros acham que eles precisavam de uma crista para se orientar no ar. É difícil dizer algo com certeza, pois seus fósseis são raros e eles não têm descendentes vivos. Mas a opção mais provável é que a crista tinha a mesma finalidade que a cauda do pavão e era usada para selecionar parceiros. Quanto maior a crista, mais chances o pterossauro tinha de conseguir um par. Você conhece os terópodes, aqueles predadores carnívoros assustadores que aparecem na maioria dos filmes de dinossauros? Bem, eles podem ter gostado muito mais de comer plantas do que de rasgar carne. Não todos, mas é possível que muitos não fossem tão ferozes quanto pensamos. Aqueles grandes e assustadores, como o T-Rex, poderiam ser exceções e não a regra. O fato é que os filmes mostram essas criaturas como sendo muito mais rápidas do que provavelmente eram na realidade. Provavelmente conseguiam correr um pouco mais rápido do que um atleta humano comum. Os cientistas estudam a dieta dos celurossauros. Esses parecem ser os parentes mais próximos das aves. Foi difícil descobrir isso, porque alguns dos animais desse grupo tinham dentes semelhantes a estacas, ou em alguns casos, não contavam com dentes. Para entender o que comiam, os pesquisadores tiveram que procurar evidências diretas e verificar se havia algo em seus estômagos. E depois que descobriram certas coisas, inclusive um bico sem dentes, perceberam que esses animais seguiam uma dieta vegetariana na maior parte do tempo. Até mesmo alguns famosos, como os Velociraptors, poderiam ser apenas inocentes comedores de plantas e não feras aterrorizantes de Jurassic Park e de nossos pesadelos infantis. Há mais de 10 anos, os cientistas encontraram fósseis de um pequeno dinossauro. Era uma criatura do tamanho de um papagaio com pernas longas, de uma família com alguns dos predadores mais famosos que conhecemos, como o T-Rex e o Velociraptor. A maioria dos dinossauros que viviam em terra firme tinha 5 dedos, porém, mais tarde, alguns deles acabaram tendo menos. Essa nova espécie descoberta era especial porque, em vez de ter 3 dedos, o que era mais comum em sua família, contava com apenas um, com uma unha afiada e curva na extremidade de cada membro dianteiro. A criatura provavelmente o usava para cavar os ninhos de insetos e se alimentar. Embora todos nós saibamos sobre o asteroide que exterminou os dinossauros, algumas pessoas têm outras teorias. Um paleontólogo chegou a pensar que esses animais possivelmente haviam chegado ao fim porque estavam comendo uns aos outros. Isso funcionou especialmente para os ancestrais de predadores ferozes e assustadores, como o tiranossauro. É possível que eles tenham ingerido tantos ovos de outros dinossauros que muitas espécies foram extintas. Quando começaram a comer os de espécies muito grandes que conhecemos como saurópodes, é possível que também tenham começado a ficar maiores. E nenhuma mãe dinossauro poderia impedi-los de comer seus ovos, pois ela não poderia estar por perto o tempo todo. Havia outros grandes animais predadores que comiam ovos, até mesmo os primeiros mamíferos. Mas, de qualquer forma, pesquisas posteriores mostraram que os dinossauros não poderiam ter comido em quantidade suficiente para causar a extinção em massa. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto.